Estamos hoje aqui para apresentar um novo programa que a companhia lançou recentemente, dando continuidade àqueles benefícios, novos benefícios que foram introduzidos no final do ano passado. Se vocês se recordam, nós estamos falando do benefício do kit escolar, que é um kit escolar dado para filhos de funcionários. Não é? Lembrando um outro benefício introduzido recentemente, que é o dia folga do dia do aniversário, que houve uma flexibilização recente, né? Então, para funcionários da fábrica, do chão de fábrica, em função da forma de que é organizado o trabalho, eles optam pelo kit, é dado um kit de presente de aniversário no dia do aniversário. E para as demais pessoas cuja organização do trabalho permite folgarem no dia, ou conforme uma alteração recente que fizemos, pode folgar um dia antes ou um dia depois, se cair no sábado, folgar na sexta, se cair na segunda, no domingo, folgar na segunda, ou eventualmente, caso caia, por exemplo, para a área financeira, num fechamento, gozar esse dia de folga na semana seguinte ou dentro do mesmo mês. Mas de uma maneira que fique lógica, né? Que ter uma certa flexibilidade, mas pedimos aos gestores, principalmente vocês, que na maioria são gestores, que concedam esse dia numa data que faça sentido, né? Numa sexta, numa segunda, que possibilite o colaborador usufruir desse dia junto com a família. Tá? Para a fábrica, como eu disse, é distribuído já desde o ano passado o kit de presente de aniversário. Também temos o kit casamento, né? Para aqueles que estão contraindo matrimônio, tem um presente, e também para aqueles que estão recebendo um bebê em casa, então tem um presente ali. Então esses são os novos benefícios que foram introduzidos no ano passado, já existem então há praticamente um ano, e agora a gente está apresentando esse novo programa, chamado EAP. Para me ajudar a apresentar esse novo programa, eu gostaria de apresentar o Rodrigo Pissarra. O Rodrigo, ele é afiliado clínico internacional desta empresa, chamada Antrim, que é a parceira internacional da Noah Rubbermaid nesse programa. Então, é um programa internacional que está sendo oferecido em vários idiomas, vários países do mundo, mas com um privilégio especial aqui para a América Latina. Então nós somos os pioneiros neste programa. Tem algumas características que nós vamos apresentar durante esta sessão, inclusive para aqueles que estão assistindo de uma maneira gravada, não é? Vocês terão as informações de como acessar esse programa, para que serve esse programa. Tá? É uma continuidade ao programa de benefícios. O Rodrigo vai estar aqui me auxiliando a responder as perguntas. Fiquem à vontade para fazer perguntas a hora que quiserem, interrompam. Para aqueles que estão assistindo de uma maneira gravada, caso ainda reste alguma dúvida, dependendo das perguntas que aqui forem feitas, por favor, procurem seu RH local. Quem é o RH local? Para São Paulo, a Vânia, o Chiquinho ou a Ana Romero. Para Cachoeirinha, temos a Ana Salvani. E aqui em Carlos Barbosa, nós temos o Jonathan, temos a Alessandra, temos o Paulo, temos a Joyce e eu mesmo. Ok? Para aqueles que ainda não me conhecem, sobretudo aqueles que estão assistindo o programa gravado, meu nome é Adilson Luiz Machado, eu sou gerente sênior de recursos humanos. Hoje, então, a gente vai seguir com esta apresentação. O Rodrigo vai me ajudar aqui, ele é o nosso consultor. Qual é o objetivo desse grande programa? Por que a gente fala que é um grande programa? Porque ele tem várias áreas de atuação. Não é? Todos nós temos algumas dificuldades na vida, em alguns momentos. Algumas vezes mais, outras menos. Seja no campo da vida profissional, no campo da vida pessoal, familiar. E esse programa surgiu justamente para apoiar nossos colaboradores, nossos funcionários, para que tenham apoio técnico especializado para lhe ajudar. A Noah Rubbermaid, então, entende que é uma preocupação legítima do nosso colaborador. E essas preocupações, essas dificuldades, algumas maiores, algumas menores, algumas são dificuldades grandes, outras são apenas dúvidas,
elas podem interferir na vida pessoal, profissional e até no desempenho, na produtividade. Então, este programa visa ajudar, dar mais tranquilidade para o colaborador. Aqui vocês podem ver tanto para questões pessoais, familiares ou profissionais. Sim, profissionais também. Esse atendimento, este programa, você pode acessá-lo por telefone, por e-mail, por web, ou então vocês vão ver que tem uma modalidade também, dependendo do caso, dependendo da situação, de atendimento pessoal, presencial. Dados importantes desse programa, destacados aqui em negrito na tela. É um programa gratuito, portanto, ele não tem custo para o colaborador. Vocês não têm que pagar nada, nenhum de nós que ao acessar o programa teremos que pagar nada, não teremos. Né? Temos disponibilidade 24 horas por dia, todos os dias do ano, ou seja, até a noite, inclusive, ou seja, se você trabalha no turno do dia, só tem a noite para ligar ou vice-versa, está contemplado, sábado, domingo, feriados, não importa, você pode acessar o programa 24 horas por dia. É absolutamente confidencial. O que significa isso? Somente você e o consultor que lhe atender vão estar sabendo de que sistema é. Não é? A menos que você mesmo diga, não, eu quero que a empresa saiba disso. Caso contrário, a empresa não saberá. Lembre-se que o parceiro da Rubbermaid nesse programa é a Anthem, que tem essa tecnologia, tem esse expertise para conduzir esse programa. E está sendo conduzido, estreando aqui, mas vai ser estendido para vários países. Agora, se você disser sim, eu quero que a empresa saiba, a empresa vai saber do que se trata. Caso você diga não, não quero, tudo bem, permanecerá confidencial. Os consultores que trabalham com a Anthem, eles assinam termo de confidencialidade. Né? Então, nem eles depois podem divulgar qualquer que seja o propósito, seja ele científico, seja técnico, seja divulgação de trabalho, nada disso está permitido. Tá bem? Outro, para mim particularmente, achei uma vantagem muito grande. Esse programa não é só para funcionário. Ele está disponível para os funcionários e para todos os membros diretos da sua família. Então, você, por exemplo, que está assistindo a gravação agora, tem um pai que mora com você, uma tia que mora com você, estas pessoas também estão cobertas por esse programa. Também vão ser atendidas por esse programa. Então, é grau de parentesco direto? Sim. Mas também são todos aqueles que moram com você na mesma casa ou, digamos, no mesmo terreno. Desde que tenha um grau de parentesco, que não seja um simples vizinho, né? Mas tem relação de parentesco, por exemplo, tem um vô ou uma avó que mora com a gente. Ela precisa acessar, está com alguns problemas, quer dividir isso, quer alguma consultoria, quer... Ok? Esse programa ajuda também essas pessoas, sem custo algum. Tá claro? Bom, aqui está dito algumas coisas, né? Lembrando, esta apresentação vai estar disponível na intranet, então, caso você que está assistindo a gravação tenha alguma dúvida, você também pode acessar as informações na intranet. Outra informação interessante é, por telefone, pode ser acessado, por e-mail, por correio, não é? Então, tem várias formas, aquela que você achar mais conveniente, que você está mais afeito a usar, é mais fácil para você usar, você pode escolher. O aconselhamento é oferecido através do telefone ou de forma presencial, como a gente falou. Tá? A forma presencial a gente vai explicar um pouquinho mais adiante, mas você pode escolher, olha, próximo do seu local de trabalho ou próximo da sua residência. Né? Lembrando que esse programa, como é nacional, a gente está atendendo pessoas que estão em vários estados do país. Tá? Acho que é importante falar que, antes do aconselhamento, tem a fase da ligação. A pessoa entra em contato e o caso é encaminhado para o conselheiro mais próximo, por telefone ou presencialmente. Isso.
Agora a gente vai começar a mostrar um pouquinho do funcionamento, né? Algumas coisas que vocês terem uma ideia. A empresa vai receber apenas dados do tipo: quantas pessoas procuraram atendimento jurídico? Quantas pessoas procuraram atendimento psicológico? Quantas pessoas procuraram atendimento de planejamento financeiro? É só a estatística que a gente vai fazer. A gente não vai saber qual é o tipo de problema, quem foi, a menos que, conforme eu disse antes, você indique: eu quero que a empresa saiba disso. Tá? Inclusive, você a única coisa que você precisa, por exemplo, ao ligar ou ao manter o contato, é se identificar que você trabalha para Neurogovernment. Tá? E aí um ponto importante, a dica é Neurogovernment, não é Irving. Tá? Quando vocês se identificarem, quando vocês vão ligarem, é porque o contrato é com um grupo. Ok? Então tem que dizer que é Neurogovernment. Caso prefiram, não há necessidade nem de dar seu nome. Você pode até usar um pseudônimo. Né? Quem não sabe o que é o pseudônimo é o nome que você inventa, escolhe, um código com o qual você vai ser identificado. Por exemplo, meu nome é Dilson, mas se eu quiser dizer que eu sou o Ricardo, né, eu ligo lá e digo: eu sou o Ricardo. Tudo bem. Por quê? Porque a questão não é a identificação, a questão é o problema, o fato, a situação. Né? O programa visa atender isto, a resolver essa situação. Aqui, quando o seu EAP, isso é importante de destacar, ele é totalmente independente e não tem a ver com a nossa empresa. Ou seja, lógico que tem a ver com o patrocínio da nossa empresa, mas se você tem uma situação em que o consultor lhe dá uma orientação jurídica, né, aí você precisa procurar um advogado criminalista especializado. Crime não está coberto por esse programa, por exemplo. Mas o programa chega e indica: olha, tem aqui alguns advogados criminalistas na região de Carlos Barbosa, na região de Bento Gonçalves, na região de São Paulo, de Recife, de Manaus, que você pode procurar. A partir daí, a consulta com o advogado, se for uma coisa muito especializada, muito específica, ela é por conta do colaborador. Não tá, o programa não cobre esse tipo de coisa. Tá? Lógico, tudo que está dentro do aconselhamento, você vai falar com o psicólogo diz: vamos marcar um aconselhamento presencial, isso está dentro, né? Isso está coberto. Agora, a partir do momento que daqui a pouco o psicólogo diz assim: olha, vamos encaminhá-lo para um especialista em distúrbios psicológicos, qualquer coisa. Esse especialista, a partir daí, vai ser encaminhado, tem lá uma relação, tem aqui especialista A, B, C nas cidades A, B e C, mas também tem instituições que são gratuitas, tem instituições governamentais, ou então se verifica se o plano de saúde cobre aquela situação. Tá? Então, que fique bem claro esta separação, até onde vai o programa e até onde começa uma consulta especializada com um profissional. Tá? Mas eu não conheço nenhum profissional. Esse programa vai lhe ajudar a identificar um bom profissional. Então. E reparem que, como o Rodrigo bem explicou aqui, quando a gente fala em atendimento psicológico, o nível de especialização que ele está falando é assim: sim, é um psicólogo, mas dentro do ramo da psicologia, se o problema é luto, é um especialista em lutamento. Se é trauma, se é a questão de efeito de trauma, né, vai ser um especialista nessa área. Ok? Então é totalmente independente, tá? Se, por exemplo, agora, questões que nós como empresa gostaríamos de saber, obviamente. Se você está sendo bem atendido pelo programa, se essas coisas estão funcionando, isso sim, isso é um programa contratado pela empresa. Então nós queremos saber se isso está de fato funcionando. Agora, como está dito aqui, as estatísticas que a gente recebe são apenas número de atendimentos por mês, em qual área foi o atendimento. Tá? Não se identifica a pessoa, de novo, a menos que você queira ser identificado. E aí segue, tá? Outra informação que eu acho relevante, porque às vezes nesse atendimento de até 5 sessões, etc., pode vir a dúvida. E aí destaquei aqui em negrito.
nenhum limite de tempo, não há limite de tempo para esse contato. Ou seja, a sessão, o atendimento pode ser uma simples chamada e aí durar 2, 3 minutos, que é só para resolver uma dúvida, uma pergunta, ou então é 1h30 de conversa no telefone. A ligação é gratuita, é um 0800, então não há preocupação com isso, você tem que ser rápido porque o seu tempo de atendimento está esgotando. Correto, Rodrigo? O tempo que é limitado são as sessões de aconselhamento presencial. O telefone que é uma questão específica, com um afiliado, essa pessoa paga pela ANTA, que paga pela nível government, então aí essas sessões são específicas, lá tem um tempo de contato. Depois o atendimento telefônico não. Ou mesmo por SMS, tem essa opção, ao final tem um SMS, também um e-mail. Atendimento em função daquele problema, do mesmo problema. Então são 5 sessões para o mesmo problema, né? Então, agora eu tenho um outro problema. Tem algum intervalo? Esses intervalo de 2 meses. Puxa, mas houve um falecimento, eu preciso de ajuda. Ok, esse é um problema diferente. Tá? Então é que nem o Rodrigo indicou aqui, não vai deixar o sofrimento porque não deu um intervalo de 2 meses. Tá? E só para continuar a explicação que eu estava dando, então, você liga, aquele consultor identifica qual é o problema e aí encaminha para o especialista. Né? Aí esse especialista tem até os 5 dias para fazer o contato, etc., e começar a tratar do problema. Pode ser que o seu problema seja resolvido na primeira sessão, na segunda, na terceira, que não precise de sessão presencial, né? Que você consiga resolver tudo por telefone, mesmo que seja 2 ou 3 ou 4 etapas, ou pode ser que vocês cheguem ao conceito, lógico, junto com o profissional, de que é preciso olho no olho. Então vai haver a marcação, correto? Fala, seu Mário. Tudo bem, Bom, senhor? então não há limite de tempo nessa questão do contato telefônico. Tá? Exemplos. Vamos dar aqui alguns exemplos de como esse programa poderia ser realizado, tá, gente? Problemas pessoais. Que tipo de problemas pessoais? Eu confesso que, estudando um pouquinho o programa, conversando um pouquinho com o Rodrigo, me surpreendeu a abrangência. Tá? Vocês vão ver que você pode usar o programa para muita coisa. Não só coisas que nos afetam negativamente, mas você tem dúvidas. Então, esse programa pode ajudar. Então, por exemplo, marquei algumas aqui em negrito. Luto ou perda aconteceu com um ente querido, familiar, parente próximo, como é que supera? Né? Depressão, ansiedade. Né? Um problema muito comum nos dias de hoje, sobretudo no ritmo que a gente vive, nessas coisas. Este é um recurso interessante. Pode usar. Detalhe, você conhece o programa, é importante. Agora, lembre-se que esse programa é extensivo aos seus familiares. Então você pode indicar o programa, olha, liga para lá, acho que tem essa dificuldade em casa, liga para lá. Não é? Vício, problemas com drogas, também comum nas famílias de hoje, infelizmente, mas aqui está. Né? Doenças crônicas, AIDS, tuberculose, pneumonia, câncer, outras. Como é que lida com isso? Como é que faz o acompanhamento? Deixa eu aproveitar. Alô? Outras questões relacionadas à educação, por exemplo. Ele vai fazer a gente falou coisas ruins, vamos falar um pouco de coisas boas também. Eu tenho dúvida se eu faço pós-graduação, qual é o tipo de pós-graduação, quais são as instituições que me oferecem pós-graduação X. Que é uma ativação que a companhia está exigindo. Todas as máquinas têm, tá? Criptografia. Tá? E outra coisa, eu estou encaminhando por ele 5 adaptadores do modelo novo para VGA. Tá? Aí eu vou deixar dentro dessa linha, depois eu gostaria de estudar, mas eu não estou com grana para pagar o meu estudo agora, então eu preciso ser bolsista. Quais as instituições que me oferecem curso nessa área com bolsa? Onde é que elas estão? Então, esse tipo de consulta também está contemplada no plano. Valeu. Né? Questões outras, né? Divórcio, a questão de trauma pessoal, né? Roubo, sequestro, estupro, enfim, tem coisas que a sua família ou algum ente querido, algum que está passando, que pode ser ajudado. No local de trabalho, essas são as questões pessoais. Gente, e no local de trabalho, o que aqui
pode ser usado. Pode Por falar exemplo, um que está sofrendo uma eu pressão não posso enorme muito no seu disso. local de trabalho. Como lidar com isso? Se a pessoa Como não é que entregar a supera máquina, isso? beleza, tudo Qual bem. é o... Eu Essa é comuniquei, uma me forma chama de que eu vou falar com você mais. buscar ajuda. Né? Relação com o gestor. Não tô fechando bem com o meu chefe, estou tendo alguns atritos, algumas dificuldades. Isso também pode ser tratado. Não é? Conflitos com colegas. Puxa, me desentendi com aquele colega, houve uma discussão, a gente não se fala, a gente não está se olhando, está difícil, o clima está complicado, eu encontro aquela pessoa todos os dias. Como é que eu lido com isso? Outros exemplos, mudanças. Puxa, minha área de trabalho mudou, o sistema mudou, a máquina mudou, o fluxo, o layout mudou, o meu chefe mudou. Como que a gente faz? Tá? Para quem está mais para o final, né, da sua vida profissional, aposentadoria. Não é? Lembrando que hoje em dia dizem os especialistas que a gente pode ter 2, 3 ou até 4 carreiras ao longo da vida. Não é? Então, porque hoje a expectativa de vida também é bem mais alta do que era no passado. Então, hoje se você se aposenta com 25, 30 anos de trabalho, 25 ou 30 anos de trabalho dá para ter 2 aposentadorias, né, numa expectativa de vida normal. Administração de questões disciplinares. Puxa, teve um problema de desentendimento interno, tem que aplicar uma advertência. E reparem, é óbvio que o RH também está aqui para ajudá-los em todas essas situações. Mas esse é mais um caminho, mais uma ferramenta, outro jeito que também vocês podem acessar, né, se sentirem mais confortáveis para isso. A gente, enquanto empresa, sempre digo o seguinte: nós estamos aqui, enquanto RH, para proporcionar instrumentos, ferramentas e também nós sermos os meios de resolver as situações. Né? Se você acha que ok, falar com o RH, bacana. Se você acha, prefere, por motivos particulares, pessoais, que isso seja reservado, existem ferramentas e meios que também a gente está disponibilizando para o Brasil todo, para que você tenha acesso e resolva, né, as dificuldades. Ok? Bom, aqui fala das sessões de aconselhamento, que a gente já comentou um pouquinho, né? Então até 5 sessões, por acontecimento, né? Por pessoa, para solucionar aquela situação. Aqui fala do agendamento, né? O importante aqui, ó, havendo um agendamento, se caso haja uma dificuldade qualquer, seja presencial ou por telefone, nós vamos entrar em contato telefônico dia tal hora. Okay? Ou então, tem uma reunião presencial terça-feira às 15 horas. Não vou poder ir. Aconteceu alguma coisa. Tem que ligar com 24 horas de antecedência para cancelar, para desmarcar. Senão o que acontece? O consultor da Antem vai informar a Antem e a Antem vai cobrar da NEO esse atendimento, mesmo que ele não ocorra. Então, ou que se fala, né, uma palavra bonita em inglês, diz o no-show, né? Não apareceu, não avisou com 24 horas de antecedência, não atendeu a ligação ou não participou da ligação naquele horário combinado, tem que avisar com 24 horas de antecedência, tá? Porque senão vai ser feita a cobrança. Correto, Rodrigo? Aconselhamento sempre próximo da residência ou do trabalho, não é? Que era a pergunta da Janice. Conselheiros experientes e totalmente qualificados. Essa pergunta, né, Janice? Aí vai ser a questão do agendamento. Tá? E a primeira sessão ia até 5 dias após o primeiro contato com o conselheiro. Você ligou, explicou? Não, se perder. A sua primeira sessão vai ser no máximo em 5 dias. Tá bem? A pessoa liga para antes, o que está acontecendo, o caso é encaminhado, e aí a pessoa recebe, o conselheiro é contatado, aí a pessoa recebe o telefone do conselheiro e ela liga. Combinou a primeira sessão, até 5 dias desse primeiro contato com o conselheiro. Bom, continuando, outro exemplo. Cuidado com crianças. Tá? Então aqui, exemplo. Eu tenho dúvidas, o meu filho, o meu sobrinho, alguém que mora comigo, tem alguma dificuldade de aprendizado. Mas não tem dono. Eu estou percebendo que ele não está prestando atenção na escola, ou as notas estão indo mal, o que eu posso fazer? Ou, olha, não estou satisfeito com a escola onde meu filho está. Quais outras escolas que eu tenho?
Ou, meu filho está na pré-escola, quais são as opções de pré-escola que eu tenho? Né? Ou quais são os métodos de ensino que pode ser aplicado? Né? Agora, para quem, pais e mães, né, se aproxima o tempo das férias escolares. E aí, por exemplo, atividades e passatempo para as crianças. O que eles vão fazer no período de férias escolares? Né? Que tipo de atividade a gente pode... mas eu não tenho grana, por exemplo, para pagar uma atividade, um recreacionista. Quais são as atividades que tem públicas disponíveis no local ou nas redondezas sem custo? Ou até custo X, ou... Enfim, reparem que não é só para a parte dos problemas. Aconselhamento, você quer fazer alguma coisa diferente, né? O que você poderia oferecer? Então aqui você vai entrar em contato. Né? As dificuldades escolares da criança, a criança que vai ter uma prova, está passando por estresse para estudar para aquela prova, pode ser encaminhado com um conselheiro presencialmente para que a criança tenha uma ajuda para conseguir passar pela situação de prova na escola. Ou para mais aprendizagem. Isso. Então reparem que é uma ferramenta muito legal, muito legal. Não é só para, como eu disse, os problemas mais cabeludos, aqueles mais difíceis, mas também para coisas do dia a dia. Idosos. Aqui nós estamos conversando hoje de manhã, eu e o Rodrigo, não é? Muitas vezes as famílias, né, os idosos fazem cada vez mais parte das famílias. Né? A longevidade, a expectativa de vida dos brasileiros tem aumentado e em função disso a gente tem idosos morando com a família. Muitas vezes na mesma casa, não é? Ou muitas vezes está morando com um parente e vem morar com a gente. Então, isto revela, causa diferenças, né? Uma certa transformação no ambiente familiar. Então, como lidar com um idoso? Né? Mas ele vai morar comigo ou vai para um lar? Ou vai para uma casa de repouso? Né? Como que eu decido isso? Mas tem casas de repouso? Quais são? Então, eu vou trazer o idoso para morar comigo? Sim. Que implicações isso vai trazer para mim, para minha esposa, para os meus filhos? Quais? Tudo isso é prestado de informações caso vocês tenham essa dificuldade. Para minimizar os efeitos negativos de um idoso que vai morar em casa. Ou que vai morar num lar, ou que está com um processo de demiciação. Então pode oferecer um suporte para a pessoa se planejar e se organizar para que possa dar o melhor cuidado desse parente sem precisar mexer na rotina inteira da família. Outra situação, vocês sabem que tem algumas doenças típicas da senioridade, né? Ou seja, questões como Alzheimer, Parkinson, que hoje não só de quem mora com você, mas eventualmente você quer saber um pouco mais sobre isso, aí você vai encontrar também esse suporte. Questões financeiras. Por favor, Rodrigo. É que eu lembrei dessas questões das doenças, eu lembrei, às vezes, se vocês forem ao médico, receberam um tratamento para fazer, ficaram com dúvida, vocês podem ligar também para tirar dúvida. Olha, eu fui no médico, recebi esse tratamento, fiquei com dúvida, não sei como fazer, fiquei com dúvida da medicação. Também pode ser prestado esse serviço de orientação de saúde. Ou do tipo, eu fiquei na consulta com o médico, ele falou, eu saí de lá sem saber o que eu tenho. Não entendi nada do que ele falou. Eu saí de lá mais confuso do que o que é isso, o que é aquilo. Então, esse também é um suporte que pode ser dado. Questões financeiras, tá? Um auxílio bem importante em gestão de orçamentos. Né? Hoje em dia, nós no RH lidamos com isso, né, diariamente. As pessoas, aproveitando a facilidade de crédito que há disponível por aí, muitas vezes é só chegar na caixa do banco, lá no terminal, não precisa pedir autorização para ninguém, é digitar lá bem os códigos e você sai com dinheiro no bolso. Tá bem? Fantástico, maravilhoso, só que depois tem que pagar isso, né? Então essas facilidades muitas vezes colocam as pessoas que não se planejam adequadamente em situações de extrema dificuldade, que acabam interferindo no trabalho. Não é? Nós, enquanto RH, já tivemos dezenas de casos em que as pessoas muitas vezes veem numa demissão a solução
para seus problemas financeiros. Tá? E isso interfere em desempenho, interfere em produtividade, interfere em clima, interfere em concentração. Isso é muito ruim. Então, aqui também tem auxílio para isso. Como é que... eu quero comprar uma casa, eu quero mudar de casa, eu quero comprar um carro. Antes de tomar esse passo, como é que é? Qual o melhor financiamento para mim? Que linhas de crédito tem disponíveis? Qual é a maneira de obter esse dinheiro de uma forma mais barata? É parcelado, não é? É leasing, é comprar, é alugar? Qual a decisão? Ou seja, tem um suporte de um especialista financeiro por trás para dizer, olha, a melhor opção para você é esta. Okay? Isso inclui, por exemplo, compra ou venda de uma casa. Eu quero comprar a casa, quero vender a casa, financiar, enfim, todas essas questões, não é? Elas, planejamento para aposentadoria, minha renda é X, e assim que eu me aposentar, minha renda vai ser metade de X. Como é que eu vou viver com isso? Bom, eu preciso me planejar para isso. Como é que se planeja? Como é que se faz essa preparação financeira para a aposentadoria? Quando a aposentadoria é igual ou maior, não há muito problema, mas quando a aposentadoria é menor, há uma dificuldade. Lembrando, né, para quem está aqui e quem está em casa, a empresa oferece um benefício de previdência privada justamente para ajudar nesses momentos, para complementar a previdência que é a aposentadoria que é oferecida pelo governo. Para as informações do RH local. Informações jurídicas. Isso aqui é do dia a dia. Você tem, por exemplo, informações relativas à compra, venda, à locação de imóveis. Né? É o ramo do imobiliário do direito. Ou direito tributário. Estou com problema do imposto de renda, como é que eu faço para isso? Isso abate ou não abate do imposto de renda? Não é? Isso também. Direito de família. O que é o direito de família? Né? Aquela questão de separação, posse, divórcio, enfim, as coisas das propriedades e das pessoas da família. Tá? Tudo isso daqui, essas são dúvidas muitas vezes comuns que se tem, e certamente muitas delas, nesses casos, sobretudo nesses casos de planejamento financeiro e de direito, né, jurídico, certamente 99,9% vai ser resolvido por telefone, não há necessidade de encontro pessoal. Né? Isso pode ser, certo, Rodrigo? Facilmente resolvido dessa forma. Tipos de informações que você pode pedir. Vamos falar uma coisa bem diferente aqui. Né? Informações do consumidor. Eu quero comprar um novo computador, mas eu não entendo bolhufas de computador. O que eu compro? O que eu preciso? Eu não tenho... você pode perguntar para um amigo, mas não tenho nenhum amigo que entenda desse negócio. Bom, vamos perguntar para um especialista. Liga para lá e diz, como é que eu compro? Que computador eu preciso? Né? Esse tipo de coisa. Eu quero comprar uma TV. Mas é LED, LCD, plasma, não sei o quê. O que serve cada uma? Né? Eu quero... Enfim, esse tipo de consulta também pode ser feito nesse programa. Viagens, eu quero tirar férias. Mas, posso gastar até X. Quais são as opções que eu tenho? Né? Onde é que eu consigo passagens mais baratas? Hotéis mais baratos? Opções de tipos diferentes de hotel, classes diferentes de hotel, albergue, enfim, essas coisas. Eu estou indo para tal lugar, que opções eu tenho de passeio lá? Também você pode obter. Enfim, vocês vejam que é bem variado. Né? E aqui eu gostaria de aproveitar, porque muitas vezes o problema, ou a percepção do problema, ou da dificuldade, não está na gente. Muitas vezes está no nosso familiar. Ele percebe que eu estou com problema. Né? O familiar nosso. Ou você percebe que o seu familiar... Então, esta informação desse programa, ela tem que estar disponível, não só para o colaborador, para todos nós, mas também para os nossos familiares. Né? Para poder realmente usar o programa como deve ser usado. Então, vocês vão receber agora um cartãozinho. Esse cartãozinho tem os telefones, são 2, né? Cartõezinhos que vocês vão receber.
Consta aí o telefone 0800 para o qual vocês podem ligar. Né? Já está funcionando. Antes de descer para cá, eu liguei para o 0800, fui atendido em português. Tá? Em português, a pessoa que me atendeu não estava no país, mas me atendeu em português. Tá? Funcionando. Então, levem esse cartão, deixe um com vocês, na sua carteira, no seu bolso, onde você quiser, e deixe um em casa. Explique para a sua família, porque se você chegar com esse cartão, me dá licença aqui, Paulo, se chegar com esse cartão aqui em casa e largar lá, ninguém vai saber o que é o programa de apoio ao funcionário. Se você não disser para a empresa está oferecendo esse programa, funciona assim, 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 olha, a gente pode, a nossa tia que mora aqui com a gente também pode usufruir, o nosso primo que está morando aqui com a gente, desde que more na mesma residência, pode usar também, ele está com uma dificuldade lá. Se não disser isso, eles não vão saber o que é. Então, é importante cada um divulgar, não é? E também, para os gestores, que aqui temos vários gestores aqui dentro dessa sala, que ajudem, né? E vocês podem usar isso como um recurso também para ter uma melhor gestão, um suporte melhor para o colaborador, entendendo o programa, ajudando a resolver o problema do colaborador, seja via esse programa, seja via RH, mas é um recurso a mais que o gestor tem para auxiliar o colaborador. Okay? Então, na verdade, muitas vezes o problema não está claro, mas tem uma questão, o clima em casa está ruim, está tenso, tem muitas brigas, né? Muitas discussões. Pô, o meu filho sempre vive isolado lá no canto. Poxa, a minha mulher briga todo dia com a vizinha. Se pegam, é impressionante, né? Ou meu vizinho não fala comigo, ou meu vizinho soltou o cachorro lá. Muitas vezes você não sabe qual é o problema, mas tem questionamentos, né, Rodrigo? Às vezes é um pensamento, né? Minha dívida está aumentando, eu não sei o que eu vou fazer com isso, onde vai parar a minha dívida, não consigo equilibrar minha vida familiar no trabalho. Às vezes um amigo não está conseguindo superar um luto, mas isso afeta você, é seu amigo, você sofre com ele. Então, muitas vezes está no pensamento, né, nessa coisa. Então, por favor, compartilhem com seus familiares para a gente realmente usar bem o programa. Estamos bem no finalzinho. Aqui tem alguns estudos de caso, mas o mais importante aqui, a gente não vai abordar todos, tem 3 ou 4, a gente vai ficar apenas, eu acho que no primeiro. Acho que é mais para mostrar como funcionam os atendimentos. Né? Por exemplo, no meu caso, a gente tem a Amanda, que é um nome fictício. Ela estava grávida de gêmeos, está com muita dificuldade de se ajustar a ser mãe pela primeira vez e já de gêmeos, 2 garotos. Ela tem a sogra que mora por perto, que vai ajudar a tomar conta das crianças, vai retornar ao trabalho, mas mesmo assim ela não sabe como fazer, está um pouco perdida de como proceder, de como vai ficar atrasada, ela não quer ficar estressada, ela vai ter que dar conta do serviço, vai ter que dar conta das crianças. Então ela ligou no número 0800, solicitou ajuda e concederam 5 sessões de atendimento presencial. Na primeira sessão, o consultor de EAD já deu para ela uma lista de livros, recursos online e informações úteis e conselhos para que ela pudesse saber o que é ser mãe de gêmeos, como se organizar, como cuidar da vida, como dar conta das crianças, da família, como pedir ajuda, enfim. E nas sessões seguintes foi feito o acompanhamento de como ela estava administrando isso, como ela estava vendo os sites, vendo os livros, as dúvidas que ela tinha. Foi feito o acompanhamento e na última sessão fechou o caso e encerrou. E aí ela foi para a vida dela, cuidar dos filhos dela. E lembrando, né, caso essa situação persistisse, ela não conseguisse superar aquilo, nesse momento seria encaminhado a um especialista, né, externo, e aí sim, e aí a partir daí tem custos, né, seja custos ou não, se é uma indicação de um órgão público, não. Às vezes tem ONGs que atendem de graça, também não. Mas se for a questão de plano de saúde e tudo mais, eventualmente isso aí depende da abrangência do plano e tudo mais. E a ANTEM vai sempre buscar fazer parcerias com órgãos, com governos, com instituições, para poder dar o melhor encaminhamento possível.
Aqui tem um outro caso, né, que rapidamente o Leonardo, né, a mãe dele foi diagnosticada com diabetes, então ele está preocupado aqui com a saúde, quer saber mais sobre como é que controla essa doença, que pode, o que não pode, não é? Então aqui também, veja que o primeiro parágrafo é como se fosse a primeira ligação, né? A pessoa está ligando para lá e está contando a história, está acontecendo isso, assim. Depois vem a interferência do consultor, né? Com o que faz, do especialista, qual é a recomendação que foi dado e por fim um acompanhamento, se precisa de mais sessões e tudo mais. Então, é basicamente o que acontece em todos esses casos, né? Por exemplo, caso de acidente de moto, né? Pô, teve um acidente de moto, vou criar um outro exemplo aqui, teve lá despesas hospitalares, mas quem causou o acidente não está querendo pagar as despesas do hospital. Ou bateu no meu, ou uma variação disso, bateu no meu carro e eu não tenho seguro, mas a pessoa tem seguro, mas não quer pagar o conserto, né? Ou vice-versa. Então, desse tipo de que eu faço, aonde que eu vou, quem eu recorro. Bom, esse é o nosso último slide. Aqui você tem a mensagem, né? Portanto, é um suporte gratuito, confidencial, em diversos idiomas, porque no Brasil a gente tem estrangeiros trabalhando, tá? Nós temos pelo menos 2 de idioma espanhol, né, com a gente, e eles vão, se optarem em ser atendidos em espanhol, eles vão ser atendidos em espanhol. Tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Sábado, domingo, feriado. Anos bissextos também. Anos bissextos também. Então, assim, a ligação gratuita, vocês receberam aí o cartãozinho, 0800, a cobrar também, né, para esse número, e tudo será pago pela EAP, então não há custo para vocês, nenhum. Tá? A mensagem de texto aí tem um custo, que é uma mensagem de texto internacional. Mas aí, às vezes, numa situação de emergência, mas também é uma mensagem, não é também nada exorbitante. Mensagem de texto é aquela que você usa o seu celular, né, para passar uma mensagem. É o custo da sua operadora para um SMS internacional, porque isso vai lá para o Reino Unido, para a Grã-Bretanha. Então, mas vai ser em português, não se preocupe, tá? Vai ser em português, só que tem esse custo, então... Mas tem outras formas, né? Então essa é uma opção. E-mail e o website. Sempre lembrando, código da empresa no Rubber Band. Tá?